Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e hoje é dia 14 de maio de 2020. Esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos para o recado dos nossos parceiros? You never say goodbye. Someone tell me why. Você acaba de ouvir o rei do pop, Michael Jackson, e a maravilhosa Adele cantando aqui no... Ah não, pera. A produção tá me avisando que aqui não era o Michael e a Adele. Quem era então? Ai, Ju, era o Rodrigo Teaser, cover do Rei do Pop, e a Stephanie, que é cover da Adele. E esse encontro, maravilhoso, diga-se de passagem, ele foi proporcionado pelos nossos parceiros do Bradesco. E não foi só esse. Lá no Instagram do Teatro Bradesco, já rolou live com o seu Jorge e Daniel Jobim, a Moja Cohen já esteve por lá, e até mesmo o maestro João Carlos Martins. Todas as lives estão muito interessantes e eu não sei por que você ainda está perdendo esses conteúdos incríveis. Corre lá no Instagram do Teatro Bradesco, o @Teatro Bradesco, e siga a página. Assim você vai ficar sabendo quem serão os próximos convidados. É o Bradesco levando arte e cultura para dentro da sua casa. E hoje a gente tem uma notícia muito linda para dar na rede B9 de podcasts. Lançamos essa semana um podcast incrível, novinho, chamado Saber para Incluir. Feche os olhos. Imagine como é experimentar o mundo como uma pessoa cega. Sem acesso às imagens, escute os sons. Perceba os cheiros. Sinta o vento e a textura dos objetos ao seu alcance. E aí, imaginou? Pois acredite, é muito provável que você tenha imaginado errado. É que, embora 3,5% da população brasileira declare ter algum tipo de deficiência visual, esse é um assunto que ainda carrega muitos tabus, muitos mitos e muitas noções equivocadas. E é por isso mesmo que vem aí o podcast Saber para Incluir. Um programa feito para todas as pessoas com deficiência visual, mas também para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para quem se preocupa com a visão. Ouça agora o Saber para Incluir nas principais plataformas. Até lá! Sentiu o impacto? O Saber para Incluir estreou nessa semana já trazendo uma nova perspectiva sobre a deficiência visual. O programa tá lindo, tá muito legal. Dá uma passadinha lá, saberparaincluir.b9.com.br. Mamilândia, hoje a gente tem um recado muito especial. É com muita alegria que a gente compartilha com vocês o fato de que fomos o único podcast em português, o único podcast brasileiro a receber uma menção honrosa num prêmio internacional, o prêmio The Web Awards. Chique, né? Menina do céu, foi um susto. A hora que a gente vê lá os podcasts tudo em inglês, de repente tá lá. Mamilos, episódio Alter do Chão, recebeu uma menção honrosa por Audiodoc. Em comemoração, a gente fez uma remasterização, a gente ressonorizou o episódio para ele ficar com ainda mais cuidado, com mais carinho para vocês. E hoje viemos aqui agradecer você, mamileiro e mamilete, que acredita no nosso trabalho e fez com que essa produção se tornasse possível. Foi com a ajuda dos mais de 1.500 apoiadores do Catarse que a gente pôde investir nessa e em outras produções. Esse prêmio é um reconhecimento do nosso trabalho e você que nos ajuda, tá aqui toda semana, esse prêmio é seu também. Obrigada! E é por isso que a gente reforça o pedido. Se você acredita no Mamilos, no jornalismo feito com respeito e empatia, nos ajude a ocupar ainda mais espaço. Com apenas R$ 9,90 você pode fortalecer a nossa voz. Acesse catarse.me/mamilos. Se inscreva e seja o nosso terceiro mamilo. Vamos para o giro do Covid? Mundo. Segundo a Universidade Johns Hopkins, chegamos à marca de 4.379.000 casos de coronavírus no mundo.
Já são mais de 298 mil mortos e, felizmente, mais de 1.500.000 recuperados. Os Estados Unidos permanecem na liderança como o país com mais casos da doença. São mais de 1.300.000 registros e já chegam a 84 mil mortos. Já a China, primeiro epicentro do Covid, tenta retomar a vida normal. Nessa semana, 40% dos estudantes do país voltaram às aulas, sendo que a maioria pertence ao ensino fundamental e médio. O país exige que todos usem máscara e respeitem medidas de saúde estritas. Um vídeo rolou na internet, acho que muita gente teve a oportunidade de ver, é quase um processo para poder a criança entrar na escola. Segundo o Ministério da Educação chinês, atualmente há apenas um caso de coronavírus confirmado entre todos os professores e alunos do país inteiro. Lembrando que a China é uma ditadura. Esses dados não podem ser auditados por nenhuma organização de jornalismo, nem interno e nem no exterior. Mas também tem notícia boa. A Espanha, o quarto país com mais casos de coronavírus no mundo hoje, transmite um fio de esperança. Uma senhora espanhola se tornou a pessoa mais idosa a vencer o coronavírus. Maria Breñas tem 113 anos e foi diagnosticada com a doença em abril. Ela ficou em isolamento na casa de repouso onde vive, na cidade de Olot. Em entrevista ao portal El País, Maria disse que está bem e agradece o tratamento dos profissionais que, segundo ela, foram amáveis e atenciosos. Falando um pouco sobre o Brasil, chegamos à marca de 192 mil casos, mais de 13 mil mortos. Mesmo com o número de registros crescendo rapidamente por aqui, o país acabou ficando de fora da Aliança Mundial para acelerar a produção de uma vacina. Convocados pela União Europeia e pela ONU, governos de todo o mundo anunciaram doações de 7,4 bilhões de euros e o compromisso de agir de forma conjunta. Em resposta a uma matéria produzida pelo portal UOL, o Ministério da Saúde apenas disse que o Brasil não iria participar dessa aliança e queria entrar em outras parcerias. Além do Brasil, a ausência dos Estados Unidos evidenciou a dificuldade de unir o planeta por uma ação coordenada. Rússia e Índia também não participaram do acordo. Enquanto o mundo corre para desenvolver uma vacina, as tribos indígenas aqui no país lutam para se manter de pé. De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, já foram registrados 77 óbitos entre 34 diferentes etnias indígenas no país. São cerca de 308 casos de infecção confirmados, inclusive a morte de um bebê de 1 ano e meio. Vamos para o Perifa Connection? Hoje, o Perifa começa com um pedido para vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem a chegar a 10 mil inscritos no nosso YouTube. Pra gente gravar nossa primeira temporada do Perifa Connection no YouTube Space, no Rio de Janeiro. A gente precisa que vocês divulguem. A gente precisa muito. A gente precisa que vocês nos ajudem nessa empreitada. Compartilhem ao máximo. Com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam, chamem os amigos para se inscreverem. Que logo mais vamos construir pontos e potencializar nossas narrativas. Recado dado? Então corre lá no YouTube, pesquisa por Perifa Connection e se inscreva. E agora sim, vamos para a coluna do Perifa de hoje, que está super especial. A gente conta com a participação do professor de História e historiador, mestrado em História Social com foco em História das Periferias e coordenador em núcleo da Uniafro na Zona Leste de São Paulo, Adriano Souza. Ele fala sobre o movimento dos coletivos voltados à área educacional para o adiamento do Enem. Destaca também a situação dos estudantes de baixa renda frente à epidemia. Chega mais, Adriano. Salve, boa noite. A Uniafro, ela vem encabeçando uma campanha pelo adiamento do Enem, chamada Sem Aulas Sem Enem, né? Qual é o objetivo principal dessa campanha, né? A partir de uma plataforma, grupos da sociedade, enfim, escolas, cursinhos populares e outros grupos, né, que vão além de alunos e professores, mas outras pessoas organizadas de várias formas nas comunidades, criam salas, né, de aula, que na verdade são grupos de pressão, né, que vão enviar e-mails e elaborar ações para pressionar os deputados federais de cada estado do país, para que eles implementem medidas legislativas ou aprovem projetos de lei
para adiar a realização do Enem, né? E nisso a gente tem algumas propostas, como adiar a prova pelo mesmo período que durar a quarentena, porque a gente entende que as desigualdades que a gente já enfrenta, né, no acesso a ensino de qualidade, elas tendem a ficar num extremo dramático agora com a pandemia, né, por conta do fechamento das escolas, né, por causa da quarentena. Então muitos dos nossos não vão ter aula, né, embora tenham iniciativas de EAD das redes de ensino. Os nossos estudantes, eles não têm acesso a celulares de última geração, a internet limitada, e a rotina dentro do contexto de pandemia ela é insuportável, porque muitas famílias estão passando fome, ou enfrentando desemprego que já era grande, da ordem de 13% da população, agora está maior ainda. E em se tratando da população negra, trabalhadora, periférica, isso é mais dramático ainda, porque era uma população que estava na informalidade, continua na informalidade, não consegue acessar o auxílio emergencial e acaba muitas vezes tendo que trabalhar em meio à pandemia, correndo risco de vida. E nesse clima pesado fica muito difícil também de estudar, além de muitos dos nossos estudantes terem obrigações domésticas, né? Vão cuidar dos irmãos que não estão indo na escola. Além do que, a gente tem muitas famílias numerosas na quebrada e casas pequenas. A gente sabe que muitas vezes o quintal da maioria dos nossos é a rua, né? Então, além de você não ter espaço para se concentrar dentro de casa, você acaba tendo que ficar mais na rua, tendo que cuidar de toda uma dinâmica familiar que já é complexa antes, né, da pandemia e que se torna mais dramática agora, né? Então, por isso a Uneafro, né, junto com Risoflora, que é um cursinho do Espírito Santo, junto com a frente de cursinhos populares do Rio de Janeiro, junto com o Ubuntu, que é uma outra rede importante de cursinhos aqui da Zona Sul de São Paulo, a gente tem articulado junto às iniciativas populares e periféricas o cadastramento de grupos para que eles possam fazer essa pressão, né, junto à Câmara Federal. A gente sabe que tem várias ações aí pelo adiamento do Enem, na esfera judicial principalmente, mas essa é uma ação que ela pretende agitar as quebradas, né, fazer essa conscientização sobre como é desigual o sistema educacional e como eles estão querendo implementar uma nova camada de desigualdade agora com essa questão do EAD. Essa situação é muito complicada, e por isso que a Uneafro vem puxando essa campanha. A gente convida todos que estiverem ouvindo, lendo os conteúdos da plataforma, né, para que se juntem a nós, né, para que a gente possa fortalecer essa campanha, adiar o Enem para outro ano e avançar nessa pauta, avançar no sentido de o semestre letivo das faculdades começar depois, né, e também no sentido de a gente ter uma educação de qualidade. E o Adriano acabou introduzindo o tema da semana. Se você se sentiu impactado pelo relato dele e começou a refletir sobre como será a execução do Enem esse ano, puxa a cadeira, senta, porque a gente vai mergulhar nesse assunto a partir de agora. Teta. Criado em 1998, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, como política para avaliar os conhecimentos de alunos do ensino médio, o Enem foi transformado na gestão de Lula no maior vestibular do país. É com a nota obtida no Enem que são concedidas bolsas financiadas pelo governo em faculdades privadas, no ProUni, Programa Universidade para Todos, e financiamento pelo FIES, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Muitas faculdades privadas também usam a nota do Enem para oferecer vagas diretamente a estudantes. Para muitos estudantes, especialmente os que não podem arcar com os custos de dezenas de vestibulares, o exame unificado trouxe a universidade para o campo do possível. O resultado desse investimento é que hoje, mais de 70% dos alunos de universidades federais são de baixa renda. No ano passado, 5,1 milhões de alunos se inscreveram.
Esse ano, em função do Covid, as aulas presenciais foram interrompidas em todo o país. A duração da pausa e as estratégias para repor as aulas variam de estado para estado, mas todos os alunos foram impactados. Ainda assim, o MEC anunciou na semana passada que vai manter o calendário do Enem, com inscrições para o exame começando dia 11 de maio, e as provas sendo realizadas entre 1 e 8 de novembro para a versão impressa e 22 a 29 de novembro na versão digital. A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. A campanha de divulgação das inscrições gerou polêmica. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. De um lado, o ministro Weintraub repete na educação o mantra do governo Bolsonaro para enfrentar a pandemia. O Brasil não pode parar. Porque a gente tem 5 milhões de brasileiros, jovens a maioria, que precisam fazer o Enem para dar sequência na vida deles. E quando você quebra a expectativa de 5 milhões de jovens, isso é, você vai perder um ano, próximo Enem é só em 2021. Esse pessoal entra em desespero, pânico, ainda mais com essa quarentena. E que solução a gente oferece ou constrói para os jovens que não querem adiar seus sonhos, mas estão sem aulas graças à epidemia? Continuem estudando, sabemos das dificuldades, coronavírus, a crise, mas o brasileiro não foge à luta. E vai ter Enem no final do ano e vai dar tudo certo, tá? Continuem estudando, tenham fé. Na falta de uma estratégia de resposta coordenada pelo Ministério da Educação aos danos que a pandemia trouxe para os estudantes, temos um ministro repassando as responsabilidades para os jovens. Eles falam, mas as pessoas não estão podendo se preparar, mas está difícil para todo mundo, né? Todo mundo, não é uma qualificação, uma competição. A gente vai selecionar as pessoas que estão mais preparadas para serem os médicos daqui a 10 anos, os enfermeiros, os contadores, os administradores. Então, interromper o Enem seria como matar uma geração inteira de médicos, de enfermeiros, de engenheiros, de contadores. Realmente, o vestibular é uma competição e não uma prova qualificatória. Mas ao invés desse fator justificar a manutenção da data da prova, ele levanta um importante alerta. Pelo menos essa é a opinião da Unesco, braço da ONU para a Educação, que divulgou um documento consolidando as melhores práticas de países ao redor do mundo para lidar com a realização de exames de admissão. O órgão defende que as decisões devem ser motivadas por preocupações com a justiça, a igualdade e a inclusão. Avaliações e validações de aprendizado estudantil durante o período em que as escolas estão fechadas devem levar em conta desigualdades em acesso à estrutura de aprendizagem à distância, a recursos e a banda larga de internet. Esse documento mostra ainda que vamos na contramão do mundo. 20 países decidiram manter todos ou parte de seus exames, enquanto 80 países cancelaram, adiaram ou remarcaram suas avaliações estudantis, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, China, Irlanda, Espanha, Coreia e França. Aqui no Brasil, entidades como o Conselho Nacional dos Secretários de Educação e o Conselho Nacional de Educação se manifestaram a favor da remarcação da prova. A Frente Parlamentar Mista de Educação no Congresso, que inclui nomes como a deputada Tabata Amaral do PDT, tenta coletar assinaturas para um decreto legislativo que exija o adiamento do Enem. Enquanto isso, projetos dos deputados Daniela Ribeiro, do PP, e Isalci Lucas, do PSDB, tramitam na Câmara pedindo o adiamento da prova. Isalci defende que o calendário das provas só seja definido quando as aulas presenciais forem retomadas. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, entidades representativas dos estudantes, protocolaram na segunda-feira, dia 11, mandado de segurança no STJ, Superior Tribunal de Justiça, reivindicando o adiamento do Enem. De um lado, a preocupação de milhões de estudantes, que entre as angústias do vírus e as confusões do ensino à distância, desenvolvido às pressas e muitas vezes sem estrutura, não sabem nem como vão ou se vão concluir o ano letivo. Sem poder se preparar adequadamente para o exame que pode definir os rumos de suas vidas. Do outro lado, a dúvida. Se a gente cancela a prova, como fica um Enem 2021 com o dobro de inscritos
e o mesmo número de vagas? O que fazer com os formandos no ensino médio em 2020 durante todo esse ano? E ainda que a prova seja adiada para os primeiros meses do ano que vem, que diferença faz na prática postergar uma dor que vai chegar de toda forma? Para dar conta de uma treta tão grande, reunimos uma mesa de peso. Por favor, vamos começar com quem já esteve em casa. Já tivemos aqui um programa que, inclusive, não sei se vocês sabem, é um dos programas mais ouvidos de 2019 do Mamilos, sobre educação. A gente tem aqui de volta, vamos começar com ela. Professora Silvia, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Ah, mudou dessa vez, não é quem é você na night? Vamos guardar essa pro Alexandre. Ah, melhor. Bom, meu nome é Silvia Maria, foi o nome que eu recebi dos meus pais. Eu sou uma mulher afrodiaspórica, sou formada em Educação Física, Pedagogia, sou professora de ensino fundamental e médio, atuei durante 30 anos na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, como coordenadora pedagógica, supervisora escolar, supervisora técnica, chefiei um grupo de 24 supervisores, todos eles não negros, de uma diretoria aqui na cidade de São Paulo, e atuei também como diretora de divisão da Secretaria Municipal de Educação durante a gestão do então secretário Alexandre Schneider, e essa divisão era responsável pelas normatizações técnicas, todas as portarias, os decretos, enfim, as legislações que iriam regulamentar e traçar diretrizes para a rede saíam do setor que eu chefiava. Sou feminista e mulher, é isso. E ativista! E maravilhosa. Olavo, seja bem-vindo de volta ao Mamilos. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na noite? Cris, Juliana, obrigado pelo convite, muito bom tá aqui de volta com vocês. Cumprimentos aqui à professora Silvia e ao Alexandre. Bom, então, rapidamente sobre mim, minha formação ela não é no campo da educação, mas minha carreira profissional tem se dedicado exclusivamente a ela, né? Formei em administração de empresas, tenho uma especialização em gestão pública e mestrando agora em política pública na FGV de São Paulo. Mesmo não tendo me formado, né, na graduação na educação, logo a partir ali do meu primeiro emprego, atuei na área de educação, no terceiro setor. Depois de alguns anos, tive a oportunidade de contribuir no governo, na máquina pública, atuando na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, durante os anos de 2013 a 2016, quando aí voltei para o terceiro setor, em 2016, para o Todos pela Educação, onde estou até hoje como diretor de políticas educacionais da organização. O Todos pela Educação, muito rapidamente, para quem não conhece, é uma organização de advocacy, né? É um termo acho que pouco difundido, não tem uma tradução adequada, mas ele basicamente tem por objetivo tentar contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica brasileira por meio da produção de conhecimento, da articulação de atores, mobilização de atores-chave e da comunicação a partir dessa produção que a gente faz, né? É uma organização sem fins lucrativos, suprapartidária, e a gente não recebe nenhum centavo de recurso público. O investimento ele é todo privado. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito satisfeito e contente de poder estar aqui com vocês. E vamos então para o nosso estreante aqui na mesa. Alexandre, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. O que você faz além de sucesso? Olá, pessoal, tudo bem? Um abraço para o Olavo, professora Silvia, um prazer estar aqui com vocês. Sou Alexandre, sou de Brasília, sou formado em Engenharia Química pela FRJ, em Direito pelo UNB, sou servidor público há 21 anos, sou da carreira de analista de comércio exterior, no antigo Ministério da Indústria e Comércio, que hoje é Ministério da Economia. Sou casado, pai de 2 filhos, um menino de 2 e uma menina de 5. O Alexandre é o presidente do INEP, que é o órgão responsável pela organização da prova do Enem, tá certo? Sim. Muito bem.
Então vamos começar. Eu queria que você explicasse para a gente, Alexandre, como a pessoa que tem que tomar essa decisão, quais são os desafios que a gente tem se a gente decidir adiar o Enem? Por que a primeira opção não é essa? Bom, a primeira coisa é dizer que o Enem ele pode ser adiado. Nós temos falado isso já há bastante tempo. O que nós achamos é que falar de adiamento da prova agora é prematuro. Agora não é o momento de discutir o adiamento da prova. Agora é o momento de garantir as etapas necessárias para que a gente possa fazer um Enem. Esse é o primeiro ponto. A data ela pode ser adiada, essa discussão é que nós entendemos ser prematura. Por que isso? Porque é importante passar para o jovem que está em casa, que está sem aula, que vai ter Enem. Então o jovem que está em casa, que foi pego nessa pandemia de surpresa, de uma hora para outra, não tem aula, vai para casa, é dizer assim, olha, você que estava estudando, e não somente você que está na aula, mas todos aqueles que fazem o Enem, que representam 70% dos inscritos, são alunos que não são concluintes do ensino médio, para esses 5 milhões de inscritos, normalmente que ocorrem a cada ano, dizer assim, olha, vai ter Enem, você vai poder fazer o Enem e você vai poder utilizar as políticas públicas de SISU, ProUni e FIES. E para isso você mobilizar e dar uma esperança para o jovem que está em casa de que o sonho de fazer o Enem não acabou. Então vai ter o Enem. Então a gente marca uma data que é para dar essa concretude, né, demonstrar que vai ter Enem para acesso às instituições de ensino superior em 2021, né, e começar a trabalhar as etapas necessárias para garantir a execução do Enem. Então lá na frente, mais à frente, é que assim a gente pode sentar quando as coisas estiverem um pouco mais claras, quando a gente souber como é que foi a volta às aulas do ensino médio, quando a gente tiver um pouco mais de certeza do início das aulas do ensino superior para 2021, a perspectiva das universidades, das instituições privadas, e aí sim, aí acho que aí é o momento da gente sentar então e ter uma discussão a respeito da data da prova. Mas Alexandre do céu, isso aí que você está falando esquenta o meu coração, mas não foi nada disso que eu vi na campanha. O importante assim, é transmitir essa segurança para as pessoas de que vai ter, é isso que a gente está preocupado. Mas transmitiu foi a raiva, não foi não? Não, acho que é um estímulo assim, é importante. Não é só a campanha, né? É o conjunto de mensagens, vídeos que eu tenho gravado também junto com o ministro, entrevistas que a gente também tem dado, no sentido de garantir essa política, né? Eu acho que a politização em torno do Enem gera uma grande perturbação para o próprio participante. É um jovem, ele ainda não é um adulto formado, ele não tem a maturidade suficiente, está num momento muito difícil, que é fazer o Enem, né? Concorrer a uma vaga, decidindo o seu futuro. Então é um momento muito nervoso da vida do aluno, de um estudante, de um jovem que também não tem maturidade, e esse bombardeio de adia, não adia, adia, tem que adiar, e assim, isso só perturba o ambiente. E a gente fala, na frente a gente vai olhar isso. Então tá, vamos adiantar essa discussão aqui e conversar um pouco sobre, na hora que a gente tem que decidir se a gente vai adiar ou não, quais são os fatores que levam você, como gestor público, a se preocupar com o adiamento? O que a gente tem que levar em consideração se daqui 2 meses as aulas voltarem, a gente sentar e falar, não tem condição, quem estudou por EAD não conseguiu cumprir a grade curricular, não dá para fazer na data que estava. A gente, pelo menos, precisa colocar para frente a quantidade de dias que a gente ficou parado. Se você receber essa leitura de cenário, como quem tem que organizar a prova, quais são os seus desafios? Qual é a dificuldade de postergar o Enem? A primeira coisa que tem que ser levada em consideração é garantir que o Enem seja realizado numa data que permita que ele seja aproveitado como acesso ao ensino superior no ano que vem. Então, realizar uma prova de modo que, numa data que prejudique o início do calendário do ensino superior em 2021, é a mesma coisa que não ter o Enem. Então, para nós, o primeiro ponto fundamental é que ele seja aplicado numa data em que ele possa ser utilizado para a entrada no acesso às instituições de ensino superior em 2021. Esse é o primeiro ponto. E, para isso, a gente precisa conversar não somente com os secretários estaduais, com relação a quem está terminando o ensino médio, mas também com aqueles que vão receber esses estudantes, enfim, esses participantes em 2021. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ampliar esse debate. A pergunta que eu faço é, a variável tempo é a única responsável pelo combate à desigualdade? Ou seja, o adiamento da prova é elemento suficiente para
combater essa desigualdade apontada por conta do coronavírus, ou nós temos outras variáveis, outros pontos a serem observados para podermos combater essa desigualdade. Então, a gente tem que ter serenidade no debate. Por isso, esse é o momento que a gente tem que sentar, calmo, conversando, realizando as etapas de elaboração do exame, para que lá na frente a gente discuta todas essas questões, não apenas a questão do tempo. Eu não sei se tempo é a variável suficiente. Então, pode ser também. Então, por isso, a questão do adiamento ela está posta. E o Enem, são duas pernas, são duas políticas diferentes que são complementares. O Enem, ele garante essa democratização do acesso no sentido que todos fazem a mesma prova. A gente não faz prova mais fácil nem prova mais difícil. A prova é igual para todos e permite que todos concorram no Brasil inteiro. Então, isso é muito importante. E é o que complementa essa política? Mas o Enem sozinho não adianta nada. O que você precisa? Você precisa das outras políticas do MEC. Então, você precisa do SISU, do ProUni e do FIES. E nessas políticas, você, então, tem ações para o combate à desigualdade, como, por exemplo, a política de cotas nas universidades públicas. A educação básica ela já é desigual. Então, como é que você combate essa desigualdade? Você reserva determinadas vagas aos alunos provenientes das escolas públicas. E isso é uma forma de você combater a desigualdade. Então, assim como também o financiamento, o ProUni, ou Bolsa, ou o FIES, que também são importantes porque o jovem carente não tem condições de bancar uma faculdade. Então, o governo entra e fornece as bolsas ProUni e FIES e garante, então, acesso, ainda que não seja na universidade pública, mas numa instituição privada, então ele tem acesso ao ensino superior. Então, agora, como a gente está falando aqui, então, que além de ter esse equilíbrio, esse olhar sistêmico sobre a possibilidade do adiamento, a gente está enaltecendo cotas aqui. Todas essas políticas de financiamento, elas são cotas, financiamento, FIES, ProUni, elas são importantes como meio de combater a desigualdade, elas são utilizadas para isso. E essas questões têm que ser levadas em consideração. Outros pontos, outras variáveis que têm que ser trazidas para o debate à mesa, e não apenas o tempo. Eu dar mais um mês de uma escola pública, do jeito que a escola pública é hoje, resolve? O que as escolas, o que as secretarias estaduais de educação irão fornecer a mais para os seus alunos nesse um mês a mais de adiamento? Porque botar um mês de aula para o público e privado igual, em que a escola privada de excelência consegue dar um ensino melhor que a pública, eu não estou resolvendo desigualdade nenhuma. Eu estou dando mais tempo de desigualdade. Então, assim, o que vai ser feito... E aí não é o INEP, não é o Enem que faz isso. O que vai ser feito nesse mês de aula ou um mês e meio de aula a mais? Simplesmente uma aula normal? Outra coisa, os estados vão voltar às aulas em tempos diferentes. Tem governadores que estão querendo recomeçar as aulas e tem ação dos sindicatos de professores contrários. Isso vai ser uma discussão que não é simples para os secretários estaduais, e eu entendo muito, muito isso, o lado deles. Então as escolas também vão voltar em tempos diferentes. E como é que a gente vai resolver isso nesse tempo de aula? Tem estados que estão oferecendo recursos nesse período de pandemia que outros também não estão dando. Então, assim, a discussão não é tão simples, não é simplesmente assim, eu dou mais um mês de aula, um mês de prova e está tudo resolvido. Não está. Então, assim, para mim seria muito mais fácil falar para o ministro, olha só, vamos dar mais um mês e pronto, acabou essa discussão e vamos seguir adiante. Mas a gente sabe que não é isso. Então, o que a gente quer? Sentar mais à frente, quando a gente tiver mais informações, a gente tiver refletido mais sobre isso e fazer um debate maduro, sereno, responsável e enfrentar essas questões. Como que você enxerga isso, Silvia? Bom, eu fiz algumas anotações aqui. Eu queria inicialmente voltar lá para a propaganda do governo, que usa muito a palavra competição, os mais preparados. Essa propaganda carrega qual é a concepção que se tem de educação, que é uma educação para os mais preparados, que o Enem é uma competição, que os estudantes estão concorrendo, estão competindo. E aí eu queria também, eu fiz alguns destaques aqui na fala do que eles estão chamando de, vocês chamaram, principalmente o Alexandre, vou pedir licença para ir na esteira dele, de cotas, não é? A gente está lutando para que porque esse apelido colou, né? São cotas, um pedaço que se dá, para que essa palavra cota seja substituída por... É uma política de ações afirmativas. São políticas que afirmam que existem desigualdades. E essas políticas de ações
afirmativas não visa combater desigualdade, visa reduzir a desigualdade. Mas para reduzir a desigualdade, você precisa reconhecer que as desigualdades existem. É por isso que as diretrizes curriculares para as relações raciais têm a palavra que mais é repetida nas diretrizes é reconhecer. Eu acho que está faltando, na concepção desse governo, reconhecer que esse país competitivo, esse país, essa educação competitiva e combativa, não é a educação que nós queremos. Não é a educação que vai reduzir a desigualdade. E uma outra coisa também que eu queria dizer é que quem trabalha com educação sabe que projeto pedagógico, quando você tem um projeto de educação, todo projeto é flexível. Ele não é linear. Esse tempo linear na educação, você planeja, mas todo projeto ele é flexível. Por que ele é flexível? Porque ele lida com seres humanos. E os seres humanos, eles são imprevisíveis e fragilizados. A humanidade, uma condição de todo ser humano é a fragilidade e a imprevisibilidade. Escola pega fogo, as pessoas morrem, tem enchentes dentro das escolas. A gente já lidou com situações aqui. Aliás, eu estou escrevendo um livro sobre a minha trajetória, que eu espero um dia publicar, e eu conto vários casos, né? Eu já lidei com situações assim, que a escola pegou fogo com as crianças. E aí, como é que fica o calendário letivo? Você tem que revisitar o projeto pedagógico, levar em consideração as vivências, as experiências dessas crianças e redimensionar tudo que você planejou, principalmente o tempo. E sabe o que eu acho também que eu gostaria de dizer? Eu preciso dizer, o professor Paulo Freire, ele fala muito de diálogo, né? Educação sem diálogo não é educação. O diálogo, ele é um dos princípios da educação. E para dialogar, você precisa escutar. Escutar é diferente de ouvir. Para escutar, você tem que ter generosidade. Você tem que olhar para o outro, dar valor ao outro e poder ao outro. E enxergar naquele outro a mesma humanidade que existe em você. E me parece que não houve essa escuta. Os estudantes fizeram um pedido, não houve uma escuta para as pessoas que estão no centro, que deveriam estar no centro dessa discussão, que são os estudantes. O que eles estão dizendo? Milhares de nós serão impedidos de fazer essa prova. Milhares de nós não teremos condições de fazer essa prova. Entra na discussão, Olavo, e eu queria que você respondesse duas coisas. Primeiro, se uma preocupação ao adiar o Enem é sobre a gente não perder a aplicação da nota do Enem na admissão das universidades, o que pode ser feito? Você acha que isso é um impeditivo ou é um obstáculo? Ou seja, tem como a gente dar a volta nisso, tem como a gente consertar isso, articular? E a segunda coisa, que é o segundo argumento que o Alexandre deu, é: tempo é uma variável de fato tão importante? Vai fazer diferença a gente adiar um mês? Bom, vamos lá. Primeiro, João, acho que de responder essas duas perguntas, e vou voltar elas na sequência, acho que é só destacar algumas questões aqui importantes da fala do presidente Alexandre. Primeiro, na esteira do que a Cris trouxe, eu acho que o Alexandre reforça algo que só ontem, pela primeira vez, o governo Bolsonaro admitiu, de que a opção adiar está na mesa. E o que eu quero dizer aqui é que bom, até porque concordo aqui com o Alexandre de que é muito triste que esse episódio, num momento tão difícil para o país e para o mundo, tenha virado alvo de tamanha politização. Aí eu queria falar aqui, aí, entrando nas suas questões, Juliana, sobre um ponto que o Alexandre trouxe, que parece ser premissa importante do argumento de não adiar agora. A primeira é que, assim, o impacto está muito claro e evidente depois de 60 dias de crise. Que impacto é esse e de que natureza é esse impacto que a suspensão das aulas
está trazendo e vai trazer enquanto a gente tiver aulas suspensas, né? É ruim para todo mundo, para todos os alunos, seja os alunos mais ricos, os alunos menos ricos, os alunos mais pobres, mas, fundamentalmente, isso é evidente, os alunos mais vulneráveis, e principalmente aqueles que estão na escola pública, estão sofrendo mais e vão sofrer mais com essa suspensão, em que pese um esforço hercúleo e salutar de muitas redes de ensino, redes públicas de ensino, em tentar fazer o possível, né, para tentar mitigar esse cenário. Tanto é que a manifestação em reação ao não adiamento, ela veio de inúmeros atores e basicamente conseguiu unir todo mundo em torno dessa questão. Foi o Norvana, uniu, né? Todas as bandas. Não, foi. Eu vou citar alguns exemplos aqui para não parecer que eu estou jogando para a torcida. Então, vocês mencionaram no começo que a Frente Parlamentar Mista de Educação, que é a principal representação do Congresso no campo da educação hoje, né? Ela não é formada apenas por parlamentares de oposição ao governo. Há dentro da Frente Parlamentar, parlamentares que têm apoiado as manifestações da Frente Parlamentar, que são da base do governo ou, em várias matérias, votam conforme o governo. Então, não é algo do campo da oposição que está vindo aqui do parte do Congresso. Outro ator que se manifestou e que aí não é partidário, Tribunal de Contas da União, de maneira muito clara, colocou as suas preocupações com relação a uma não sinalização de adiamento. Conselho Nacional de Educação, de novo, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, formado por grandes especialistas na área da educação. Também se manifestaram indicando que recomendariam essas mudanças. Os secretários de educação estaduais, por 2 vezes, isso me parece inédito, assim, 2 manifestações, 2 pedidos para o Ministério da Educação, dizendo que isso fosse adiado. Todos os 27 secretários, de todos os governadores. Então, assim, governadores de A a Z também pediram pelo adiamento já há algum tempo. E aí, por último, a própria Associação de Servidores dos Técnicos do INEP assinou um manifesto, algo dessa natureza, há alguns dias, indicando que o próprio corpo técnico ali do INEP também entendia que já era hora de sinalizar para um adiamento. Segundo ponto aqui, vocês falaram isso na introdução, mas eu quero reforçar, né? Se é prematuro para a gente, então para o mundo inteiro que está passando por situação similar, isso não parece ser tão prematuro, sinalizar para um adiamento. E aqui só fazer uma menção muito importante, porque acho que tem um ponto correto na fala do Alexandre aqui que eu queria destacar. Acho que ninguém está pedindo aqui, ou pelo menos vou falar aqui do Todos pela Educação, que é a organização que eu represento aqui, né? Por cancelamento da prova. Não foi isso que ele disse, né? O que a gente tem dito é um adiamento, né, da data de aplicação, e não me parece que adiar o Enem é incompatível com uma fala muito forte de dizer o Enem vai acontecer. Por isso que não pode cancelar. Aí você tem toda a razão. Acho que se tivesse uma fala no sentido de a gente não sabe, vamos ver o que vai acontecer, ou dizer que vamos cancelar, acho que aí, de fato, acho que teria um movimento muito incorreto. Mas dizer com clareza, vai ter Enem, a gente só vai ter que postergar ele porque a situação ela é absolutamente insustentável, não me parecem questões incompatíveis. E aí, terceiro e por último, aqui eu finalizo, Ju, sobre essa questão ainda do prematuro, e aqui vai uma pergunta mais objetiva até para o Alexandre, sobre essa decisão de não adiar ainda, né? De novo, se isso já está na mesa, né? Não seria melhor já começar assim, já adiar agora? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Fundamentalmente por 3 motivos. Um primeiro, você bem descreveu e vive isso na pele, viveu isso na última edição do Enem, quem conhece educação sabe disso. A operação do Enem é absolutamente complexa, né? Do ponto de vista logístico, contratual, é uma operação de guerra. Para quem não sabe, é o 2º maior exame de admissão para fins universitários do mundo, só perde para o chinês, que é o Gaokao. Tá? Então, de fato uma operação enorme. Dada essa complexidade da operação, não é melhor replanejar o quanto antes um adiamento, se é que essa questão está na mesa? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, numa operação já muito complexa, provavelmente, e aí adiando 3, 4 meses, que é mais ou menos o que os outros países que têm adiado têm feito, né, sinalizado, que é mais ou menos o período de suspensão de aulas, né, que a gente tem visto nos outros países, né? A operação ela ainda vai se dar num ambiente muito provável de pandemia presente, né? Tem saído estudos atrás de estudos dizendo que a gente vai ter um período aí de
até ter vacina, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de conviver com essa pandemia em possíveis ondas aí, né? Ou intermitências, né? De abre e fecha, de distanciamento social, que funciona e não funciona. Então, assim, adiando mesmo um pouquinho, você vai ter uma operação ainda mais complexa, que é protocolos de saúde, como é que os alunos podem ficar nas salas de aula, aglomeração para entrar. Então, assim, mais complexidade ainda. E o terceiro ponto, o governo Bolsonaro, o ministro Weintraub, sempre batem na tecla, correto, né, de recurso público tem que ser bem utilizado, eficiência, etc, etc. Né? Me parece que, se está na mesa a questão de adiar, não adiar agora, não parece ser uma medida muito inteligente do ponto de vista do uso racional do recurso público. Por que eu digo isso? Se vocês optarem por atrasar em agosto, em setembro, a operação vai ter que ser encurtada, vocês vão ter menos tempo para fazer, e provavelmente vai ficar mais caro de operacionalizar o Enem. Segundo ponto é que é o seguinte, não muda essa data, mas vai que a justiça dá ganho de causa para alguém que entrar com esse negócio, com alguma representação. Vocês vão ser eventualmente forçados a ter que atrasar em cima do laço, causar um estresse tremendo para muita gente, e possivelmente, a depender da decisão da justiça, vão forçar vocês a fazerem 2 Enems. Um Enem mantido em condições normais, e aí outro Enem lá na frente, que também vai, de novo, mais custos ainda para o pagador de impostos e para o orçamento do Ministério da Educação, que vai sofrer um baque como todas as outras áreas no país sofrerão. Enfim, aí eu queria ouvir um pouco do Alexandre aqui, que está sentado na cadeira, sobre essas questões. Será que, se está na mesa a questão do adiamento, não valeria a pena, então, já começar esse planejamento, ou ao menos sinalizar que tem planos de contingenciamento? Vamos lá. Em relação ao adiamento da... Bom, fazer 2 Enems nós já vamos. Porque quando nós chegamos no Ministério, só existia um Enem, uma aplicação de Enem por ano. E quando nós chegamos, nós inovamos e vamos fazer esse ano pela primeira vez o Enem digital. Então, agora, além do Enem papel, você vai ter o Enem digital. Então, 2 Enem já tem. Isso foi uma criação deste governo. Então, o governo Bolsonaro, o ministro Abraham, inauguraram o Enem digital, que é uma segunda opção de fazer a prova, e que vai ser definitiva a partir de 2026. E ano que vem serão 3 Enems. Será um Enem impresso e 2 Enems digitais. E por aí vai sucessivamente, até que 2026 só vai ser o Enem digital. Então, 2 provas de Enem já vai ter. O Enem digital, tendo infraestrutura, eu faço para 10 mil e para 5 milhões de pessoas. Não faz diferença. A prova é online, não tem que mandar para gráfica, não tem que fazer nada. Então, se eu tiver que migrar as pessoas para uma prova digital, fazer uma prova digital em janeiro, fevereiro, março, eu faço. Basta ter a infraestrutura de computadores. No país, eu faço prova para quantas pessoas você quiser. Não tem problema nenhum. Meu problema é de infraestrutura. E também, porque, como foi pensado, a ideia do Enem digital é que os alunos possam ir treinando na plataforma digital. Por isso que ele é opcional, primeiro, e a gente colocou para 100 mil candidatos que já esgotaram as vagas. Então, assim, o nosso objetivo foi dar uma chance, ser opcional. Então, não é obrigar, a gente não quer agredir o aluno, a gente quer que o aluno ele vá, aos poucos, migrando para o futuro, que são as provas digitais. Mas 2 provas a gente já vai fazer, se tiver que fazer, se for o caso de ampliar a digital, por conta de logística, que eu não tenho custos de impressão e transporte de provas, a gente pode fazer. A gente construiu alguma coisa muito grande aqui, Alexandre. A gente construiu aqui que, primeiro, adiar é fácil. E segundo, que vocês estão dispostos a adiar. Basta darem bons argumentos. E é aí que a gente parte para o bloco 2. Brilha, Silvia. Por que faz sentido adiar? Na minha concepção de educação, o Enem é um dos instrumentos mais democráticos construídos nesse país, que visa, sim, a redução das desigualdades e a diminuição do abismo social que existe. Porque, sim, o acesso às universidades é, sim, uma política de redução das desigualdades. Ter um projeto de educação para uma nação reduz, sim, as desigualdades históricas e estruturais que existem nesse país e que precisam urgentemente ser feito. Por isso que eu usei a palavra de reconhecer que a desigualdade existe, de fazer uma escuta atenta para os estudantes. Por que precisa ser adiado? Porque os estudantes, a maioria dos estudantes, eles têm outras prioridades agora. Eles estão lutando para sobreviver.
Eles estão lutando pelas próprias vidas. Sabe essa tag Fica em Casa? Essa tag Fica em Casa para milhares de pessoas, ela não se aplica. De que casa que a gente está falando? Esses estudantes, eu que atuei na educação, eu já vi muita coisa. Esses estudantes, muitos deles dividem essa casa, esse Fica em Casa é uma casa de um cômodo para ser dividida com mais 10 pessoas. Esse Fica em Casa, se puder, Fica em Casa se puder, não existe para essas pessoas. São famílias que são monoparentais, são famílias mantidas por mulheres e mulheres que estão atualmente desprovidas do trabalho por causa também da pandemia, porque elas estão na informalidade. Grande parte dos estudantes estão lutando com luto de fato, eles estão enlutados. Eu participo de alguns coletivos, nós temos nos organizado, porque assim, né, para a comunidade negra, e eu vou fazer um recorte racial, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, os pobres nesse país são os negros. Esses dados aí estão disponíveis. Quais são as populações, quais são as regiões que são atingidas pela Covid? São as regiões de vulnerabilidade. Quais são as regiões de vulnerabilidade atingidas pela Covid e quais são as pessoas que estão lá? Quem vive nessas regiões e como vive? Então, assim, tem que ser cancelado, porque os estudantes pediram. Os estudantes estão dizendo que eles não têm condições de fazer essa prova. E que bom, né? Que bom que ele colocou que existe essa possibilidade de adiamento. Agora, se realmente há essa preocupação de dar esperança para os estudantes, a resposta tem que ser dada o quanto antes, porque a esperança não se adia. Eu queria só costurar a sua fala com uma pontuação que o Alexandre fez no início, que é: bom, mas gente, essas desigualdades não são novidade, elas já estão aí. E a gente não está falando delas todos os anos. O Enem não está sendo... Não se deixa de fazer o Enem todos os anos por conta dessas desigualdades. E por entender que essas desigualdades de fato existem, é que a gente cria outros mecanismos para mitigar a desigualdade, que são, por exemplo, o acesso de cotas e as outras políticas. O que eu acho que é importante do que a Silvia está trazendo e que responde sim ao que o Alexandre provocou no primeiro bloco é: o que especificamente esse tempo de corona impacta para aumentar as desigualdades e que não se leva em consideração quando a gente mantém a data. O que eu acho importante a gente falar aqui? Então, por exemplo, condições de estudo. Claro que uma sala de aula de uma escola privada não é igual a uma sala de aula de uma escola pública, a gente sabe disso. Mas quando nem esse espaço mínimo público existe para o estudo, quando o aluno tem que ir para casa estudar, a gente aumenta esse gap. Então, a gente está dizendo de pessoas que não têm uma sala para estudar, que não têm como, por exemplo, condições sanitárias para estudar, como a Silvia falou, então se agravam durante a pandemia. Claro que isso é em todo o tempo, mas aí, teoricamente, ela tem escola onde todas essas condições estão providas. Na época da pandemia, ela não tem, ela está em casa onde não tem o saneamento básico, onde não tem comida. Fora da pandemia, ela está na escola tem a comida garantida durante a pandemia, não tem. O que eu estou querendo dizer é que concordo com o presidente quando ele diz que, ok, a gente já tem desigualdades e temos ferramentas para tentar mitigar essas desigualdades, mas existem desigualdades maiores e mais profundas que acontecem por causa da pandemia, e são essas desigualdades que nos fazem dizer, só quando a gente voltar a situação normal, que é o mínimo, que é ter a escola disponível para esses alunos, é que a gente pode falar em manter o ambiente da prova. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Enquanto não houver condições mínimas desses estudantes serem atendidos presencialmente, sem escola, sem Enem. Sem escola presencial, sem Enem. Pode falar, Olavo. Vamos fazer um complemento à fala da professora Silvia nesse ponto específico, né, nessa questão do impacto, né, do momento e a questão da desigualdade e essa questão de que já existia desigualdade antes e o Enem sempre aconteceu. Né? Isso é óbvio. Né? O que a gente está tratando aqui é de uma questão um pouco diferente. Né? Você pode não reduzir a desigualdade ou aumentar a desigualdade, por um lado, por um ato de omissão. Então, o Estado, diante de um contexto, pode dizer, não vou fazer nada a respeito disso, como o Brasil não fez durante décadas, né? Deixou de lado esse problema. Né?
Agora, tem uma outra forma de você contribuir para a manutenção, ou no caso atual aqui, para o aumento da desigualdade, que é pela ação. Tá? E eu acho que é disso que a gente está falando aqui. A manutenção da data do Enem, por todos os motivos que a gente discorreu aqui, é uma ação, né, é uma escolha, eu vou manter essa data, que, ao que tudo indica, todos os indicadores que a gente tem à disposição de acesso, ferramentas de ensino remoto que os alunos mais pobres não têm, ao atendimento que as escolas públicas estão conseguindo fazer nas atuais circunstâncias. A gente tem tudo à nossa disposição para já mais ou menos saber que, olha, se manter essa data do jeito que foi pensado originalmente, vai aumentar aqui a desigualdade do ponto de vista dos resultados e do acesso, né? E a gente está falando também, Olavo, vê se você concorda comigo, do teor de dificuldade dessa prova. Porque vamos lá, a gente sabe que a prova ela é preparada com antecedência e tudo mais. E quando tem uma pesquisa muito interessante feita na África do Sul em 2007, que houve uma paralisação geral de professores e eles mediram o impacto, né? Quando você para de exercitar, e a gente sabe isso do físico e o mental não é diferente, os alunos que ficaram em paralisação, foi 7% do ano que eles ficaram em greve, eles tiveram uma perda de 25% do aprendizado em comparação àqueles que não tiveram a paralisação. A gente está falando aqui que mesmo os alunos de rede particular, que têm um ensino que continuou por EAD, tiveram impacto. Todo mundo teve impacto. A gente não sabia fazer isso. E aí eu até falo aqui com todo mundo que está nessa live aqui conversando com a gente, nessa gravação. Quem aqui está fazendo home office com o mesmo nível de qualidade que faz quando está no trabalho? Então, se nós que somos adultos estamos tendo uma super dificuldade de nos concentrar, de tirar um tempo, de tirar um espaço correto dentro de casa para trabalhar, imagina um jovem que dispersa, que tem dificuldade. Então, aqui, o recorte de classe ele está claro, mas a gente tem impacto em todos os estudantes. Todo mundo. Eu queria saber se a prova vai ser revista em função disso. Se existe perspectiva de alteração na prova em função disso, Alexandre. Super rápido aqui, antes do Alexandre responder, só para comentar seu ponto. Mencionei isso, o cenário é ruim para todo mundo, né? Mas as pesquisas mostram, a gente acabou de soltar uma nota técnica no Todos pela Educação, que olha para a literatura de países que passaram por situações similares, em função de desastre natural, pós-guerra ou até mesmo pandemia. Isso está muito evidenciado já nas pesquisas de países que passaram por isso, que os efeitos são muito grandes, em especial nas famílias mais vulneráveis. Porque não é só uma questão de interrupção de aula, a gente não pode esquecer isso. Os impactos emocionais e os impactos econômicos, eles vão, de modo geral, ser mais fortes nas populações mais vulneráveis, aquelas que têm famílias mais vulneráveis. Então, esse é mais um ponto no que diz respeito ao impacto diferente, né, que existe em todo mundo, mas diferente naqueles que têm condições mais favoráveis. Então, só para demarcar esse ponto aí também, corroborando. Antes de passar para o Alexandre, eu preciso falar, gente, só um minutinho. Posso falar uma coisinha? Porque, assim, a gente insiste, vocês falam os mais vulneráveis, eu tenho que fazer esse recorte. Os mais vulneráveis, nós vivemos num país extremamente racista, que não se reconhece e na base de tudo isso estão as mulheres negras. Se vocês não dizem, eu preciso dizer. Nós vivemos num país extremamente racista que nem sequer pronuncia a palavra racismo, que nem sequer pediu desculpas pelos crimes cometidos. E a gente tem, sim, revelado, tá dito a concepção de educação que se tem, que é uma concepção de educação para os melhores, é uma competição. Os mais fortes sobrevivem, os mais frágeis não. Eu tenho que trazer a desigualdade, sim, eu tenho que colocar isso na mesa, porque a gente precisa reconhecer que talvez esse não adiamento faça parte de um projeto de sociedade que se tem, que está em curso há muito tempo e que uma elite ressentida está querendo retomar esse projeto de sociedade, que é uma sociedade assim boa para alguns.
que é uma sociedade que não quer algumas pessoas que são indesejáveis. E quem são esses indesejáveis? É a população indígena, uma coisa que a gente não trouxe para essa mesa. As pessoas em situação de encarceramento também fazem o Enem. E quem são essas pessoas? População indígena, quilombolas. E aí a gente fala... E uma outra coisa que eu preciso trazer também. Em 2019, os estudantes falaram que não queriam o Enem digital. Vocês perguntaram para os estudantes se eles querem o Enem digital? O que eu estou trazendo é que não é feito uma escuta, não se assume que talvez seja, sim, um projeto de governo, que essa fala de esperança talvez seja uma capa de bondade que a gente precisa arrancar, sabe? Eu não estou aqui para fazer o jogo do cinismo, eu não consigo fazer isso. Porque é cinismo. Dizer que, olha, a gente não está... o calendário escolar, porque os problemas técnicos é muito mais fácil. Gente, é muito provável, sim, que seja um projeto um projeto que está sendo retomado de um Brasil para alguns. E que existem pessoas que são indesejáveis e que essas pessoas não querem que essas pessoas tenham acesso à universidade. E as ações afirmativas, gente, olha, essas políticas afirmativas, a gente não deu conta dos ressentidos. A gente tem muita gente ressentida com relação a essas políticas. Muita gente, a gente precisa falar disso. Tem gente que não aceita essas ações afirmativas. Tem gente que não aceita ver negro dentro da universidade, indígena dentro da universidade, que pessoas em situação de cárcere tenham acesso ao Enem. Se a gente não diz essas coisas, é como se esses problemas não existem. Fica tudo dentro de uma mesma concha, sabe? É a diversidade, é a desigualdade, não é racismo, é homofobia, é violência, é política de genocídio, política de extermínio. Política de exclusão, de aniquilação de alguns corpos. A cada 23 minutos, isso não é novidade, um jovem negro é assassinado nesse país. Lidar com a morte para nós? Só que essa situação é uma situação completamente diferenciada, gente. Quando vocês falam, tá ruim para todos, não. Para alguns, tá muito pior. E a gente precisa dizer isso. Tudo cabe na palavra tudo. Como diz o poema lá do Arnaldo Antunes. Para alguns está muito pior. Não, acho que, Silvia, só para corrigir assim, não tá bom para ninguém, mas tá pior para a maioria. É isso. Eu acho que assim, acho que é importante a gente colocar, né? Assim, quando eu falo um país que é ruim para a maioria, ele não tem como ser bom para ninguém. Acho importante que a Silvia tenha o espaço de colocar o sentimento de muita gente, de muitas pessoas que escutam o Mamilos. Mas eu acho que assim, a gente precisa realmente dar espaço para Alexandre responder isso. O que você escuta quando a Silvia coloca todos esses pontos que são tão nevrálgicos? Primeiro, esse foi um dos principais motivos pelos quais a gente vamos implementar o novo SAEB. O novo SAEB justamente isso, é a gente levar a informação, atuar na ponta, na escola, para dar informações à sociedade, aos professores, aos diretores e gestores de escola, para que eles possam atuar ano a ano, fazendo suas intervenções pedagógicas para poder melhorar a qualidade do ensino público na ponta. Esse é o nosso objetivo. Não é quando nós temos o Enem, que faz seleção para acesso ao ensino superior, e a gente vem com uma nova proposta, uma proposta de provas anuais, em que a família vai receber seu boletim, e com isso, aquela família mais humilde, que tem dificuldade de levantar informações para saber o que está acontecendo na escola do seu filho, nós vamos dar essa informação anualmente para essa família, para que ela possa participar da vida da escola. A gente quer que a família participe da vida da escola. Esse é o nosso novo SAEB, que a gente está implementando. E, além disso, com o novo SAEB vem o Enem seriado, que é a prova do SAEB no ensino médio, que é a aplicação das provas do primeiro, segundo e terceiro ano, compondo uma nota que vai concorrer ao acesso à universidade. Veja bem, em um ano que eu estou aqui no INEP, junto com o ministro, nós colocamos o Enem Digital, que o Enem Digital, com o Enem Digital,
que a gente teve mais de 94 mil inscritos em menos de 24 horas, dos 100 mil vagas que colocamos, o que mostra uma procura muito grande dos jovens pelo Enem Digital, e é uma visão de futuro, é como o PISA é feito, enfim, é uma forma da gente produzir itens e provas de melhor qualidade, né? A gente pode produzir provas melhores, sendo elas digitais, é fazer várias provas ao longo do ano. Essa é a ideia do Enem Digital, não é só colocar a prova no computador. O Enem Digital é justamente isso, é o jovem poder chegar, escolher qual é a data da prova que ele quer fazer, qual é a cidade que ele quer fazer e fazer a prova. Nós aplicamos provas em 1.700 cidades. Com o Enem Digital, a gente pode levar provas a todas as cidades. A partir do momento que as escolas têm infraestrutura, venham a ter infraestrutura, o Enem tradicional poderá ser aplicado na própria escola do aluno. Hoje, quem mora em cidade que não tem Enem tem que viajar para fazer a prova. Nós procuramos deixar num raio de 30 quilômetros. Mas hoje o jovem tem que viajar para fazer a prova. Isso é uma condição de desigualdade. Quando o jovem, faz prova na própria cidade, o outro tem que viajar para outra cidade fazer a prova. E como é que a gente combate isso? Fazendo mais datas de aplicação de prova, levando o Enem Digital. Porque aí eu consigo fazer provas em cidades diferentes, eu não preciso fazer sempre nas mesmas cidades. Então, em vez de 1.700 cidades, ano que vem, a gente já pode estar fazendo em 2.000 cidades, 2.500 cidades, 3.000 cidades, e levando a prova para perto do aluno. Isso é inclusão, isso é dar garantia àquele jovem do interior acesso a uma prova que hoje ele não tem a mesma condição de competitividade com o jovem da capital. Então, são essas coisas que a gente fez com o Enem Digital e está fazendo com o SAEB. A gente está olhando muito. E o SAEB é isso, é dar informação ano a ano. A senhora foi professora e agora está aposentada, está escrevendo. Sabe como é que seria importante ter essa informação anualmente para você saber qual é o perfil dos alunos que a senhora recebe e como você entrega no final do ano, para você fazer uma autoavaliação. Então, ao permitir fazer isso, o professor pode fazer uma autoavaliação. Os diretores, nos seus conselhos de classe, eles podem discutir e entender o que está acontecendo com cada aluno. E aí descobrir que um aluno está sofrendo violência doméstica, que os pais separaram e qual foi o impacto da separação dos pais na nota daquele aluno. Nós temos uma evasão escolar brutal. O jovem que é concluinte do ensino médio, nem todos querem fazer o Enem. E os que vão fazer o Enem, mesmo das escolas públicas, já são os vencedores, porque a maior parte fica pelo caminho. A evasão escolar no Brasil é altíssima, é quase 50%. Então, assim, e o Enem não vai resolver isso, a gente tem que atuar na escola, por isso o SAEB. Então, assim, aí, com relação, só vou passar um número, porque esse número, só passar um número para conhecimento de vocês, não é para debater o número, é só para trazer um número real. Em relação aos 3.400.000 inscritos, que pediram a isenção, dos 3.400.000 que pediram a isenção, 98,3% tem celular. E 75,6% tem internet em casa e se autodeclaratório. Isso não é para discutir, é só para passar essa informação que a gente não tornou público, mas que a gente tem, então está passando para vocês. Que é o perfil das pessoas que pediram isenção em 2020, os 3.400.000. Então, assim, esse é o ponto. Acho que a gente tem que trabalhar esse combate da desigualdade. O que a gente coloca é isso, saber da existência do Enem é dar esperança ao jovem, é dar um sentido ao jovem, é dar um norte. Olha, eu vou ter o Enem, então eu vou ficar estudando, eu vou estudar porque vou ter Enem. Alguma possibilidade da prova ser revista, Alexandre? A prova, veja bem, eu não li a prova ano passado, eu não li a prova esse ano, nem vou ler do ano que vem. Eu não leio a prova, eu não interfiro na produção da prova. O ministro não leu a prova, nem vai ler a prova desse ano. O ministro não dá nenhum tipo de recomendação em relação ao conteúdo de prova, não há qualquer ingerência do Ministério em relação à formulação da prova do Enem. A única recomendação do ministro é a produção de provas equilibradas, que é o termo utilizado pela equipe técnica do Enem. São provas equilibradas, provas que estejam focadas em medir as competências e habilidades dos alunos, sem colocar conteúdos que confundam o aluno. Qualquer assunto pode cair na prova do Enem. O objetivo é não colocar não formular um item que gere confusão na cabeça do participante, que ele entenda o que está sendo cobrado. Então não há interferência em relação à formulação da prova. Aí eu não sei dizer se vai mudar o conteúdo, a equipe está montando a prova. De tudo que eu falei, costurando a fala da Silvia no segundo bloco com a sua fala no primeiro bloco, falando que que as desigualdades existem no Brasil, sabendo que as desigualdades existem e elas impactam profundamente o acesso ao estudo e as condições nas quais esta competição celebrada no vídeo se dá,
Então, não existe competição se as pessoas saem de pontos de partida tão diferentes, têm equipamentos tão diferentes e oportunidades tão diferentes. Essa competição está completamente maculada. A gente parte da sua fala, e que eu achei importante, para mim foi novo. A sua fala reconhece no primeiro bloco que essa desigualdade existe e que a gente precisa atuar para essa desigualdade. Acho que isso é uma construção importante dessa conversa. No segundo bloco, eu te pergunto, e aí eu preciso de uma resposta clara. Eu construí um porquê que a gente tem impactos diferentes na desigualdade durante a pandemia. Como a Silvia falou, é ruim para todo mundo, mas é muito pior para um grupo muito claro da população e que a gente sabe quem é. Você concorda que as desigualdades se aprofundam por causa da pandemia? A pandemia afeta os estudantes de formas diferentes. Há também um impacto importante nos alunos da escola privada que às vezes não é pontuado, que é, por exemplo, aquele jovem da escola privada cujo pai perdeu o emprego por conta da pandemia, aquele jovem da escola privada cujo pai e a mãe teve seu negócio, foi à falência, e que eles tiraram o aluno da escola privada. Então a escola privada sim está oferecendo ensino à distância, mas tem jovem que não está tendo acesso a isso porque o filho teve que sair da escola porque ele não tem mais condições de pagar, e eu conheço gente assim em Brasília que tirou o filho da escola porque não tem mais condições de pagar. Então surgem até desigualdades novas. Então a pandemia ela traz um conjunto de desigualdades, que não é apenas um aprofundamento das desigualdades que existiam, mas também está gerando novas desigualdades. Ela está afetando pessoas que antigamente não eram afetadas por desigualdades. E todas têm que ser respeitadas, esse é o ponto. Então, assim, a pandemia... Ou seja, sim ou não? Sim, existe desigualdades. As desigualdades são amplas, não é apenas o aprofundamento das desigualdades que já existiam, existem novas desigualdades que surgem com a pandemia. A questão que se coloca é, que nós temos outras políticas públicas que atuam sobre a desigualdade e temos que pensar novas por caso concreto. Não adianta só aplicar as que já existiam, acho que a gente tem que pensar em novas. E aí eu dou exemplo do que nós estamos fazendo com o Enem. Então, no período de isenção, nós estamos concedendo a isenção para quem tem direito na inscrição, isso nunca foi feito, número 1. 2, nós estamos passando relatórios diários para os secretários estaduais de educação, mostrando qual é a quantidade de alunos concluintes da escola pública, concluintes do ensino médio na escola pública no seu estado, por município, que se inscreveram até aquele momento, comparando com os anos anteriores, para que os secretários estaduais possam atuar para garantir a inscrição dos alunos. Isso também nunca foi feito. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, além da questão da discussão só tempo, o que nós podemos fazer para atacar essas desigualdades. A questão é que se coloca para a gente então, mas só vamos voltar para a resposta construída coletivamente aqui. Então, assim, você está me dizendo que sim, além da desigualdade que já temos, a pandemia reforça essa desigualdade, inclusive traz novas. Construímos isso. Isso é motivo para se pensar em adiamento? Eu não estou falando para falar que vamos adiar hoje. Eu estou falando, é lógica. Vamos lá. Se isso, então aquilo. Se temos mais desigualdade e a desigualdade é marcadamente, no tempo, explicada, justificada pela pandemia, isso quer dizer que ela necessita provocar uma resposta? Tipo, é um ano extraordinário. A gente precisa entender no que ele é extraordinário e responder a esses aspectos extraordinários. Faz sentido? Sim, o que eu não sei dizer hoje é se o adiamento é uma medida necessária, suficiente e eficaz para isso. Podemos, eventualmente, descobrir outras formas mais efetivas de atacar essa desigualdade. Adiar, sim, faz parte do cenário, faz parte, é uma opção. O adiamento da prova é uma opção. Ela não está descartada. Isso pode ser adiado. Não é um dogma para nós a data da prova. A data pode ser modificada. Isso não é um dogma. Tá, então eu entendi que a gente tem um espaço para conversar aqui se vai adiar ou não, quais são os elementos necessários o suficiente para adiar ou não. Quais são os espaços propostos pelo governo para que esse diálogo aconteça? Para que sociedade civil, governos, estados, ministérios, o próprio INEP
conversem sobre essa proposta, porque eu acredito que aí a gente constrói uma coisa positiva. Entendemos que existe a possibilidade. Em que espaço, então, a gente vai conversar sobre isso? O Ministério criou o COI, que é o Comitê Operacional Estratégico, se reúne toda semana e vai ter uma reunião amanhã, eu participarei, onde participam todas as secretarias e órgãos vinculados do MEC, o MEC inteiro, FNDE, CAPES, INEP, participa o CONSED, participa o DIME, participa a Andifes, instituições de ensino superior privadas, todos os atores ligados à educação se reúnem agora semanalmente. Órgãos estudantis fazem parte desse comitê? Órgãos estudantis não, são os órgãos estruturantes. Então, assim, então existem reuniões semanais, eram 2 reuniões por semana, agora a gente está em uma reunião por semana, e que esses pontos são discutidos. Além disso, eu me reúno regularmente com o CONSED, e a gente discute, está discutindo então, a questão do Enem, SAEB, enfim, eu tenho um canal aberto com todos os secretários do CONSED. Então, esse espaço já existe, está criado e está sendo utilizado. Existe a possibilidade de ampliar esse espaço, trazendo organizações não governamentais, organizações estudantis também para esse processo de diálogo, talvez uma tomada de posicionamento público através de enquetes, que é muito, inclusive, utilizado no site da Câmara. Como que vocês veem essa possibilidade, dado a necessidade de ouvir aqueles que são os principais impactados nesse processo? Só para dar uma informação para você, Alexandre, a gente buscou a aspa de aluno para começar a conversa com aspa de aluno. Um aluno dizendo por que ele não queria que adiasse e um aluno dizendo por que queria que adiasse. E essa instituição, o aluno que quer que a data se mantenha, ela não foi encontrada, não existe essa instituição. Não, assim, de verdade, a gente foi para grupo bolsonarista, a gente foi para, tipo, galera, quem é que... Tem alguém, esse aluno que quer que a data se mantenha, existe? Chama-se Arthur Batista, é aluno da Federal de Medicina do Maranhão. Mas ele já passou. Ele já passou. A gente falou ele não com vai fazer ele. a prova. A gente falou com ele. Aliás, a gente assistiu o vídeo dele, mas ele já passou. Ele não é parte interessada, entendeu? Eu preciso de um aluno que tá estudando e que fala, não, meu ano tá sussa. A gente procurou quero no muito YouTube. uma prova. A gente procurou em 2 lugares importantes, YouTube e TikTok. Se não tem lá, Alexandre, não existe, hein? Temos possibilidade, Alexandre, da ampliação dos atores para esse debate? Eu acho que são fóruns diferentes. Então o ministro, ele já hoje o ministro ele se reuniu com a bancada feminina da Câmara dos Deputados e conversou com as senhoras deputadas, ele conversou já com o Senado, ele já se colocou à disposição de conversar com o Senado e Câmara dos Deputados em agosto, voltamos em agosto para começar para discutir a questão do adiamento, ele se colocou isso. Então, o Congresso é um fórum de debates, esse fórum institucional é um fórum de debates, as manifestações de entidades da sociedade civil podem ser encaminhadas ao Ministério, sim, são fóruns diferentes. Eu acho que a questão não é um fórum único com todos, mas assim, são fóruns diferentes. Você temos a gente do Judiciário, a gente tem conversado. Olha, para vocês verem, eu tenho manifestação favorável, contrária ao adiamento do Enem, do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público do Ceará. Manifestações contrárias do Ministério Público, concordando com os argumentos técnicos do INEP, que inclusive a questão do adiamento nós colocamos na nossa peça quando nós derrubamos a liminar. Aliás, na ação lá de São Paulo, da DPU, a juíza decidiu sem ouvir o INEP e já estava lá dizendo que a gente levava em consideração o adiamento da prova, lá na época, e depois derrubamos, ligamos todas as ações judiciais até agora. Porque a gente tem conseguido explicar e mostrar o nosso posicionamento. Agora todos fora, assim, não existe uma porta fechada. O que eu quero dizer é assim, existem vários fóruns, e nesses vários fóruns todas as entidades podem participar e discutir, é isso que eu quero dizer. Não é necessariamente juntar todo mundo no mesmo fórum, porque a discussão com o Congresso é de um jeito, assim, você não vai trazer o Congresso para uma reunião ministerial, você tem que ir lá no Congresso conversar com os deputados e senadores, então é um outro fórum. Então assim, você tem vários fóruns, e aí eu acho que a gente está aberto, assim, o diálogo não está fechado. Ok, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Alexandre, é a primeira vez desde que o governo Bolsonaro assumiu que um membro do governo aceita um convite para sentar na mesa e dialogar.
todas as vezes a gente recebeu respostas negativas ou nenhuma resposta. Então, acho que existe... É importante, faz parte do trabalho de vocês também dar explicação. Eu acho que vocês devem isso pra gente. É nosso papel fazer as perguntas e, assim como a Silvia colocou, colocar os questionamentos que são difíceis, que são incômodos. Com os termos corretos. Exatamente. Sem meias verdades. Mas eu não posso deixar de te agradecer o tempo de sentar aqui para falar sobre isso. Não só o seu tempo, como o da Silvia, que atuou na linha de frente anos e anos e anos e conhece a sala de aula e a administração do processo pedagógico como poucas pessoas. E também o Olavo, que faz parte de um grupo fundamental nos dias de... Sempre foi fundamental, mas eu acho que mais ainda hoje em dia, que são essas entidades civis que se agrupam para trabalhar em prol do debate tão carente na nossa sociedade hoje, para avançarmos. O Todos pela Educação, ele faz esse trabalho. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui, trazendo cada um a sua perspectiva. Esse debate não se encerra aqui, mas eu não posso deixar finalizar esse programa sem falar, por favor, adiem o Enem e achem conjuntamente a sociedade, incluindo os estudantes, para uma saída que seja minimamente confortável para todos. A gente sabe, Juliana, como é que você usou aquele termo? Como é que é uma questão que não tem solução? Eu não sei dizer, mas são problemas complexos, né? No curso que eu fiz falava de wicked problems, que são problemas que, assim, com certeza a gente não vai chegar a uma solução que dá conta de todo o cenário e que acaba com o problema. A gente mitiga o problema, a gente escolhe formas e estratégias de mitigar o problema e ali na frente a gente tem que lidar com ele de novo de uma outra forma, com outra abordagem, né? Violência urbana, você não tem como acabar com ela. Você lida com ela cada vez de uma forma diferente. Educação é a mesma coisa. Então, acho que a gente precisa de um pouco mais de maturidade no debate público quando a gente lida com questões complexas como essa. Não dá para planificar. E não dá para ampliar a desigualdade no país, que já é gigantesca. E aqui fica esse apelo. Não vamos ampliar o que já está extremamente difícil e para a maior parcela da população, que são as pessoas pretas e pobres. Então, fica aqui o pedido para a gente adiar o Enem. Por favor, Silvia, pode encerrar. Eu costumo agradecer sempre no final, viu, gente? Eu não agradeço no início, não. Porque gratidão para nós é uma coisa muito preciosa. E, assim, gratidão é ebó, que é uma coisa que purifica e que liberta todos nós. Então, nesse momento, eu queria deixar para todos vocês a minha gratidão, tá bom? A minha energia mais positiva. E uma outra coisa que eu queria dizer, especialmente para o Alexandre e para o Olavo, seria interessante também se vocês dialogassem com representantes da população negra. Eles, sim, são a maioria. Esse é o fórum que representa a maioria das pessoas, e principalmente das pessoas que estão em condição de desigualdade. E para encerrar, assim, eu queria deixar um provérbio iorubá. Eu tenho aprendido, a gente aprende no ativismo, a esperar o pior, aliás, o contrário, o pior dessa estrutura. Porque se vier alguma coisa boa, a gente se surpreende. Por isso que a todo momento eu trouxe a concepção de educação que está colocada. Só não vê quem não quer. Qual é a concepção de educação? Quanto custa? Quanto vai gastar? Concorrência é para os bons e quem pode, pode. Não, a gente tem outros fóruns para isso. A gente não ouviu os estudantes não tem uma escuta para os estudantes. Está colocada a concepção de educação. E, atrelada a essa concepção, também está colocado o objetivo. Qual é a meta proposta? Então, eu realmente tenho esperança de que o Enem seja adiado, mas também eu queria deixar esse provérbio em iorubá. Não se acende uma fogueira com lenha molhada. Não se acende. Então, a gente também tem que ficar preparado para receber como resposta, e daí? A desigualdade existe, mas e daí? Porque
A gente também tem que esperar. Porque não seria uma novidade, né, Silvia? O que a gente tem aí. Porque o que a gente tem aí é lenha molhada, né? Provavelmente existe a possibilidade dessa fogueira não ser assim. Alexandre, faço votos que você tenha um bom fósforo, ok? Obrigada pelo tempo de cada um de vocês, a gentileza de estar aqui conosco. Eu espero que a gente possa estar junto numa outra oportunidade para discutir sobre futuros melhores, ok? Mantenham-se seguros. Obrigada pelo tempo de vocês e um beijo grande. Farol aceso. Vamos pro farol aceso. Primeiro, uma dica para as crianças que não estão dormindo bem nessa época conturbada, ansiosa, de pouco espaço para gastar energia, enfim. Acho que eu já citei aqui no Mamilos ou nas lives, citei nas palestras, mas acho que eu nunca dei de farol aceso. A meditação para dormir Pijama Azul no YouTube. É muito legal, uma voz muito tranquila e tal. O Benjamin sempre pede, eu coloco, na metade ele já está dormindo. Recomendo. Meditação para dormir Pijama Azul no YouTube. Além disso, queria agradecer todos os mamileiros que indicaram a série Special. Eu finalmente assisti. A série é super curta, os episódios têm 15 minutos, são só 8 episódios, então você assiste rapidinho. E é deliciosa, de um menino que tem paralisia cerebral e é gay e vai contar a vida dele quando ele começa num trabalho. Ele tem quase 30 anos, é virgem. Putz, assim, eu amei ele de cara, eu já gostei dele, já me conectei com ele, amei a mãe dele, a dinâmica que eles têm, essa coisa de codependência, bem trabalhada, sabe? Sem infantilizar, sem simplificar, colocando as nuances de que sim, ela coloca muita coisa na relação com o filho que não deveria estar ali, mas, pô, toda a trajetória dela, como foi difícil chegar ali, enfim. Muito bem trabalhada, apesar de ser curta. Eles conseguem colocar bastante nuance nas coisas, e é divertida, e é leve, a melhor amiga dele é incrível, adorei ela também, bati o olho, gostei, até a chefe escrota, também comprei o personagem na hora. Série Special, de um menino com paralisia cerebral, que é gay, contando como é que ele sai do casulo, sai da casa da mãe para trabalhar, enfim, ter amigos, ir atrás de amores, se realizar profissionalmente, enfim, uma delícia de ver. E a outra indicação é o livro Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Numa madrugada insone, eu li metade do livro, eu não conseguia parar de ler. Muito, muito bonito. Quando eu falei do livro do Mia Couto, eu falei que não era o momento da gente, talvez, ler distopias, mas esse livro do Walter Ugumãe, ele não é necessariamente um livro que fala de tempos felizes. Ele vai falar de pessoas muito sofridas, mas ele tem uma delicadeza para falar das relações humanas e de como a gente consegue construir beleza em situações muito adversas, muito tristes, a partir de muito sofrimento, que eu acho que é muito especial para a gente ler no momento que a gente está, na travessia que a gente está fazendo agora. O nome é Mil Homens, do Walter Ugumãe, muito bem escrito, muito delicado, muito poético, recomendo. Fala que te escuto. Vamos pro Fala que eu te escuto. No Twitter você nos segue no @mamilospod, como fez a Aline, que estava nos contando, ó que legal, que o Nathaniel Drew fez um vídeo onde conversa com a Jo Franco e diz que ouviu Mamilos para aprender português, provando que o mundo é pequenininho, mas também deixou meu coração quentinho com essa interação. É muito, muito fofo. Esse cara fala que ele aprendeu português em 7 dias. Eu achei muito louco. E assim, se tem alguma coisa que é muito complexa para você treinar uma língua nova, é um programa profundo que nem Mamilos, com temas densos, com palavras, termos que são difíceis, técnicos muitas vezes e tal. E foi bem legal ouvir ele falando da gente, que ele deixa o Mamilos lá tocando, que ele nem entende muito bem, mas ele vai pescando uma palavra aqui, outra ali, vai acostumando o ouvido ao som da língua, à cadência da língua, enfim. Eu não tenho ideia como esse moço está fazendo, porque nem eu que entendo português, entendo o Brasil, imagina ele. A Bru Brumati disse: que presente de podcast, socorro!
Em 1h30, abri a Bíblia, escutei música, 1 folha e meia de anotações e corações quentinhos com essa conversa. Foi tipo a gente, Bru. Bru, eu escutei 2 vezes, eu também fiz várias anotações, eu tô no meu bloco de notas com elas, eu tô apaixonada por esse episódio. O próximo projeto é fazer camisetas. Exato. O Breno disse, profunda demais essa conversa que rolou no Mamilos, era o que eu precisava para começar a semana bem. Ouvir o pastor Henrique sempre coloca o meu ateísmo em xeque. A gente te entende, Breno. A Aline Cristina disse, acho que rolou uma sincronicidade entre as meninas do Mamilos e a minha terapeuta, e muitas terapeutas do Brasil em tempos de isolamento. O episódio Travessias é o complemento para as reflexões da minha última sessão. Vou ser obrigada a ouvir muitas vezes. Muita gente entrou em contato falando disso, que, putz, levou pra terapia, ou que a terapia tinha justamente falado desses temas na semana e tal. Muita gente falando isso. Sabe como que eu sei que esse episódio foi muito bom? O meu marido, AG, ouviu 2 vezes. Então foi muito bom mesmo, sabe? No Instagram, vocês nos encontram no @mamilospod. Toda semana a gente coloca o farol aceso lá, tem vídeo teaser, tem live. Entra lá no Instagram do Mamilos. Como fez a Thaís Raquelos, que nos mandou um inbox muito fofo. Obrigada por me ajudarem nessa pandemia. Fui apresentada ao Mamilos recentemente, bem como ao mundo dos podcasts. E realmente, é um caminho sem volta, mas é um caminho que eu estou descobrindo com muita alegria, com emoção, com reflexão e encontro de ideias. Eu tô maratonando todos os programas. Mas esse último, sobre a travessia da dor, nossa, que lindo. Me senti contemplada e na obrigação de compartilhar com inúmeras pessoas. Saí encaminhando o programa pelo WhatsApp, nos stories, quase como um apelo para que as pessoas vejam. Acho que todos passam pelo processo de reinvenção nessa quarentena. Manter a sanidade mental é um desafio constante. Assim como eu, diversas pessoas sofrem de ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado. E ao ouvir vocês, tenho entrado em paz. Consigo me concentrar, parar e ouvir, sem pensar em nada mais além das questões trazidas por vocês. Obrigada mesmo por tratarem com leveza temas pesados do nosso dia a dia e que muitas vezes ignoramos, somos omissos ou inconsequentes. Bora pra Dani Corgozinho. Que episódio lindo, parabéns. Ju, a perda é real e como a sinto também todos os dias. Mas concordo com o pastor Henrique, o tempo nos ajuda na cura. Você não estava lá vendo a carinha das 260 pessoas para as quais você estava palestrando, mas a gente ouviu na sua primeira palestra virtual. E do lado de cá, nós vimos comentários incríveis, 1 milhão de elogios, muitas palmas virtuais e a reverberação de um conteúdo maravilhoso que vem nos ajudando muito na travessia. Gratidão. Toma aí seu feedback, Juliana. Gente, era para eu ter falado no programa, acho que 2 semanas atrás, dessa palestra que eu fiz na convenção da Livelo. Foi muito bonita. Gente, muito obrigada. Vocês sabem que vocês fazem parte da minha história a partir de agora. E fica aqui também o Alto Jabá, né, Cris? É isso mesmo. Os eventos morreram, não estão mais acontecendo, não pode ter mais aglomeração, mas estamos disponíveis para palestras online. Fizemos uma especial que é sobre travessia, sobre como a gente enfrenta esse momento de dor. Tá muito bonita, leve para sua empresa. A gente está falando sobre comunicação não violenta, home office, maternidade e carreira, adaptando, porque o mundo mudou, não é mesmo? Vamos à mensagem do Paulo, que é mineiro e mora em Portugal. Ouvi o episódio Travessias e amei. Ainda estou digerindo tudo que foi dito. Houve momentos em que eu senti vertigem mesmo, vertigem de tempo. A propósito do episódio, uma sugestão. Como eu faço doutorado em literaturas africanas em língua portuguesa aqui em Coimbra, então eu sou suspeito. Mas por que vocês não fazem um episódio sobre literaturas africanas? No caso de países africanos da língua portuguesa, trata-se de uma literatura que bebeu tanto da nossa, que diz tanto da nossa ancestralidade. A Ju narrou a descoberta de Mia Couto com tanta alegria que eu acho que essa alegria dessa descoberta poderia chegar a mais gente no Brasil, que precisa descobrir palavras africanas nessa irmanação que é a língua portuguesa. Beijos. Olha que dica boa, né? Para um Mamilos de Cultura. Eu amei, porque eu já tô com 3 livros novos de autores africanos que chegaram essa semana em casa, que eu já vou ler na sequência. Então, aguardem, vai acontecer. Temos um programa, dona Cris? Temos um programa delicioso, pero no mútil. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. O Mamilos é uma produção do B9, com coordenação geral de Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartz.
produção de Amanda Lino e Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa de Jaqueline Costa, edição de Alexandre Potashev, assistente de edição Andy Lopes, identidade visual de Bárbara Sewert, coordenação digital de AG Barros e Lucas Brito. A apresentação, Juliana Valauer e Cris Bartz. Mamilos, jornalismo de peito aberto. Mamilos, jornalismo de peito aberto. 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 Aberto.